estamos de saúde, acho que dá para notar, não? Não, dá para notar, pela forma como está apresentado, Estamos de realmente dá saúde, para notar. Temos saúde e graças a Deus nós estamos aqui em continuação, day after day. Dia após dia, é mais ou menos isso. Dá para entender um pouquinho. Mas é isso, então, mais uma vez, seja bem-vindo ao Ferreira de Nós Podcast. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo a esta casa magnífica aqui, a TV Sony. Então, o nosso tema, por que existem muitas doutrinas no mundo? Mas se afinal de contas Deus é som? Podemos já começar logo a questionar aqui o nosso evangelista. Na realidade, por que existem muitas doutrinas no mundo? Afinal de contas, Deus é só um. Certo. E todos nós somos filhos de Deus. Então, por que a existência de diversas doutrinas? Exatamente. Acho que na condição de evangelista, né, e de cristão, qualquer pessoa quando vai defender uma tese tem uma fonte de busca. Certo. E, então, por isso é que eu trouxe a minha Bíblia, né? Se vamos falar de Deus, vamos falar de Jesus, o que fala, o que nos prova alguma coisa sobre Deus é a palavra de Deus, a Bíblia, então permitam usar a Bíblia. Certo. Certo. Sem problemas. Estamos aqui para... Exatamente. Eu quero começar aqui em Coríntios. Sim. Segunda de Coríntios, capítulo 3. Segunda de Coríntios, capítulo 3, diz assim nos versículos... Se puder, por favor, amplie só mais a voz. Sim, exatamente. No versículo 4 diz assim: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Eu podia continuar e ler, mas a grande questão aqui, né, a controvérsia que existe entre várias doutrinas do mundo, sabendo que Deus é o único, se baseia principalmente na questão do modo como as primeiras pessoas que viveram para Deus padronizaram seu estilo de vida, como algo que todo mundo tem que seguir. Por exemplo, a palavra de Deus diz, e quem escreveu isso que nós lemos foi Paulo. Paulo foi um ministro muito diferente dos outros ministros que existiam. E nós sabemos que muito antes de todo esse processo que começou, Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 4, Paulo disse que antes da lei o pecado já existia. Antes da lei o pecado já existia, mas não havendo lei, o pecado não pode ser imputado. Só para não ficarmos assim muito monótonos, vou ler, né? Sim. Acho que fica melhor, vou ler Romanos capítulo 4, versículos 13. Capítulo 4, versículos 13. Diz assim: porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Onde não há lei também não há transgressão. Claro, transgressão. Quer dizer que quando não combinamos uma coisa, você não pode me exigir que eu errei nessa coisa, até que eu saiba que isso é errado. Certo. Então, a palavra diz também, aqui no mesmo versículo, para mim já terminar, vou ler, capítulo 5, versículo 12, diz que, versículo 13, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Ou seja, até antes da lei, até antes de Moisés, já existia pecado. Mas o pecado não é imputado não havendo o quê? Lei. Ou seja, o homem nasceu pecador, porque todos nós somos descendentes de Adão. Entretanto, já nascemos pecadores por causa da culpa de um único homem, que nós somos todos descendentes.